Olá, boa noite. Bom, a gente vai trabalhar então com noções sobre poliedros, né? A gente vai ver em particular hoje o teorema de Euler, tá? Então, ali na aula passada eu coloquei uns vídeos, mais ou menos, para introduzir esse conteúdo, né? Falar ali sobre os sólidos geométricos, né? Os corpos redondos, né? São figuras que estão presentes no nosso dia a dia, né? Deixa eu só voltar para mostrar outra figura aqui. Os poliedros, né? O que tem o poliedro? O poliedro, ele sempre vai ter duas faces, né? Planas, né? Sempre duas faces iguais e planas. Tipo aqui o prisma triangular ali, né? Ali embaixo, ali ele tem uma base triangular e em cima tem a mesma base, né? As bases iguais ali. O cubo também, considerado um prisma, né? É o que a gente vai estudar ali na geometria espacial, tá? Essas figuras aqui, elas têm o rostinho deles, a cara deles, a gente chama de face, né? As pontinhas aqui, né, a gente chama os vértices, e a medida lateral aqui, essa medida aqui do cubo, toda esta, a gente chama de aresta, né? Tem algumas figuras especiais, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Só ampliando, ampliei demais agora, ali. Tem algumas figuras especiais que são considerados poliedros de Platão. É bem interessante quem gosta de história, né, pesquisar. Platão atribuía a cada um desses poliedros aqui elementos da natureza, né? Ele dizia que cada um era como se representasse um elemento, água, terra, né? Por quê? Porque são poliedros com todas as faces do mesmo tamanho, né? São poliedros perfeitos, né? O tetraedro, ó, ele tem 4 faces iguais, né? O pentaedro, 5 faces. O hexaedro é o nosso cubinho, né? É o cubo. Então, todas as faces iguais, tá? Esses aqui são considerados poliedros de Platão. É interessante ver a história que tem por trás. O que é bem interessante também de ver nessas figuras, e o que cai muito assim nas provas de Enem, é a planificação dessas figuras, tá? A planificação de um tetraedro, de um hexaedro, né, que é o cubo, ó. Olha como é que é. Geralmente eles botam uma figura ali para vocês na provinha do Enem, né, nas provas em geral que vocês vão fazer, não só no Enem, né, em todos os concursos, que envolvam nessa parte da exata, eles botam uma figura espacial e pedem para vocês marcar a alternativa que representa a figura plana. Tá? Então, é interessante ver. Eu vou, mais adiante, eu acho que eu vou fazer uma aula só para vocês confeccionar esse tipo de figura, que é interessante também. E aí a gente vai para a relação de Euler, que faz com que nós calculamos o número de vértices, o número de arestas e o número de faces através de uma fórmula, tá? Então, vamos voltar aqui. Acho que é esta aqui. Ali está a relação de Euler, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ali, ó. Relação de Euler. A fórmula é aresta mais 2 igual a vértice mais face. Então, ali eu tenho o exemplo ali, ó. O primeiro exemplo é bem simples, né? Num poliedro convexo,
o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. E está pedindo para calcular o número de arestas. Então, é bem simples, porque eu já tenho o número de faces, eu divido por 8, e eu já tenho o número de vértices, que é 12. Então, eu jogo na fórmula, isolo o A, que é o que está pedindo, que são as arestas, né? E descubro ali o número de arestas, que é 18, tá? O segundo exemplo já é um pouquinho mais complexo. Ai, essa tela aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Tá difícil aqui. Bom, ali, vamos ver. Aqui eu tenho que determinar o número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares, quadradas, e 4 faces triangulares. Então, olha só o jeito de fazer, eu acho bem interessante, olha. 6 faces quadradas, né? Então, eu faço 6 vezes 4 para achar o número de arestas, que vai dar 24 arestas. E 4 faces triangulares. Então, o triângulo tem 3 lados, né? Então, 4 vezes 3, igual a 12 arestas. Aqui, eu já tiro o número de faces, que é 6 mais 4, né? Igual a 10 faces. Mas aqui o número de arestas, a aresta, eu somo 24 mais 12, que dá 36, só que eu tenho que dividir por 2, porque cada aresta é comum a 2 faces, né? Que ali no videozinho da aula passada mostrou direitinho, né? A figura, né? Então, eu tenho que dividir por 2 para descobrir o número de arestas. Então, são 18 arestas, tá? Sempre divido por 2. Daí, eu aplico, então, sabendo as faces, que é e as arestas, que é 18, eu isolo o vértice, né? Isolo o V, vou isolando numa equaçãozinha de primeiro grau, né? Isolo ali o número de vértices e acho que o vértice é 10. Daí eu tenho os exercícios, né, para vocês. Tá difícil aqui de querer jogar para cima isso aqui. Ali tem uns exercícios ali para vocês fazer. Os primeiros são mais simples, né? E depois os outros, os primeiros se referem ali ao primeiro exemplo e depois tem algum, acho que da número 4 em diante, se refere ao segundo exemplo. Só vou voltar aqui.